Nós estamos agora no loteamento Sol da Manhã, no bairro São Caetano, e nós vamos nos deslocando em direção à Rua Dona Rita. É a Dona Rita, bairro São Caetano. Porque a Rua Dona Rita, ela está tanto no bairro São Caetano, como no bairro Dona Rita, né? Se nós estamos falando sobre São Caetano, nós não temos como não falar da história do Vale do Taquari, ou da história de Arroio do Meio. O bairro São Caetano ele é cortado pela ERS 130. Né? Então, é a rodovia que substituiu na história a navegação do rio Taquari. Se nós vamos olhar um pouquinho para a história, até na metade ou quase metade do século passado, o rio Taquari era a grande avenida do Vale do Taquari, porque não existiam as rodovias ainda, né? E o senhor falava aí da fazenda São Caetano, né? Uhum. E também eu coloquei aqui na minha colinha, né? Porque quem me contou essa história foi o senhor. Eu tô aqui, de aprendiz. Mas a gente tem no próprio brasão de Arroio do Meio o ano de 1853, né? O brasão do município ele tem o ano lá de 1853 e o ano de 1934. 1934 é o ano da emancipação política de Arroio do Meio e 1853 é o início da colonização do Vale do Taquari, mas também é o início oficial da Fazenda São Caetano, né? Através de um documento que localizaram, onde oficialmente chamaram esse espaço aqui de Fazenda São Caetano, de propriedade da família do Francisco Silvestre Ribeiro, né? Que inclusive naquele momento já era falecido. Estavam aí a viúva e os seus filhos, né? Vamos entrar no loteamento Nascer do Sol, né? Dar uma passeada por ele, né? Mais um marco importante aí na história da cidade, né? Não deixa de ser. Que agora vai fazer parte também dos próximos capítulos aí de Arroio do Meio. Isto. A Rua Presidente Vargas, nessa altura, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, está na mesma linha. Então, esse é outro travessão que fazia parte da colonização de São Caetano. Quando eu falo, nesse caso, em colonização, eu estou falando da divisão das propriedades, da criação das colônias. Na época, eles chamavam colônia sempre um pedaço de uma área de terras, né? Que eles vendiam para os imigrantes que chegaram, né? Então agora nós estamos na Presidente Vargas. Essa linha aqui começa lá na Rua Dona Rita e vai para as nossas costas até novamente ao rio Taquari. Poderia se perguntar assim, mas o rio Taquari não é lá? É que o rio Taquari faz uma curva muito grande. As primeiras estradas, as primeiras vias que o pessoal usava, logicamente era na época do cavalo e da carroça, né? Ela costeava as margens dos arroios, né? E também a margem do Taquari. Então, por exemplo, esse trajeto da Presidente Vargas, ele foi aberto no início de 1900. Agora nós vamos entrar aqui à esquerda e nós estamos na linha que divide o bairro Aimoré do bairro São Caetano. A nossa direita é o bairro Aimoré, a nossa esquerda é o bairro São Caetano, certo? Certo. Até aqui embaixo onde tem o Arroio Jararaca, que está no centro do São Caetano, vamos dizer assim, que a partir daquela ponte do Arroio Jararaca, a divisa entre os dois bairros é o próprio arroio, né? O bairro Aimoré fazia parte de São Caetano no passado também, tá? Esta era a primeira rua também que tinha dentro da antiga colônia São Caetano.
ela ligava lá a Barra do Arroio do Meio, que hoje é o centro, o Arroio do Meio, e era por aqui que o pessoal vinha para ir em direção a Encantado, porque aquela outra parte lá da Presidente Vargas, ela não estava aberta ainda. Tá? E agora, aqui em cima, nessa parte alta, nós vamos encontrar o marco histórico, tá? Nós estamos aqui no berço de Arroio do Meio. Nós estamos aqui no local onde havia a sede da Fazenda São Caetano. Onde tudo começou, então. Isso, onde tudo começou. Naquela época, isso era o final dos períodos das fazendas, na metade do século XIX. As antigas sesmarias haviam se transformado em fazendas, né? E essas fazendas, muitas delas faliram, e ainda tinha aqui na parte mais, eles chamavam na época de parte mais alta do rio Taquari, do Vale do Taquari, tinha basicamente duas fazendas ainda maiores, produtivas. Era a Fazenda São Caetano e a Fazenda Estrela. A Fazenda Estrela, que hoje é o centro de Estrela. E naquela época, na época da colonização, onde eles mediam as terras e vendiam para os imigrantes, né, que tanto eram migrantes vindo da região do Vale dos Sinos, que é a primeira parte da colonização, ou também imigrantes que vieram diretamente da Europa para cá. Existiam duas figuras com atuação aqui em Arroio do Meio, que era o Custódio Silvestre Ribeiro e o Joaquim Pereira Fialho de Vargas. Além de proprietários, tá, eles também eram agrimensores. Provavelmente eles eram os antigos corretores de imóveis. Olha só, viu? Então, porque eu já vi, por exemplo, eu vi uma escritura do ano de 1876, onde os dois foram testemunhas, ou seja, eles tinham uma relação muito grande com os primeiros imigrantes, né? O marco histórico está aí, ele foi colocado por causa da questão da rua, mas a sede onde tinham as construções assim das fazendas, porque antes de virem os imigrantes alemães, tinha então uma sede produtiva, uma fazenda produtiva aqui. Era na altura daquele mato de eucalipto ali atrás. Ali depois do mato de eucalipto vai em direção à margem do rio Taquari. E ali tinha, naquelas imediações, está se pesquisando ainda mais a fundo, ali era o Porto do Salso, porto sede da Fazenda São Caetano. Tá? E ao mesmo tempo, a partir logo depois ali o rio faz uma curva, lá tem uma cachoeira enorme, né? Que era um dos obstáculos que tinha no rio Taquari. Então aqui onde a gente está foi o início de tudo, foi essa Fazenda São Caetano. Isso aí. Então assim, em 1860, tá? Os primeiros colonos germânicos chegaram, que era o Johann Gerhard e os seus dois filhos, o Baltazar e o Sebastian, né? Que adquiriram na época 20 colônias da tal Fazenda São Caetano. Eles adquiriram praticamente toda a parte que era de propriedade da viúva Ana Salazar Ribeiro, que era a viúva do Francisco Silvestre Ribeiro, intermediado provavelmente pelo Custódio Silvestre Ribeiro. Naquela metade do século XIX, a família Silvestre Ribeiro, ela era proprietária da Fazenda São Caetano, que começava lá no Rio Forqueta e ia até o Arroio Jacaré em Encantado, até os confins da Soledade, né? Então assim, tudo. Então isso era, numa certa altura, de propriedade da família Silvestre Ribeiro. Com o falecimento do Francisco Silvestre Ribeiro, em 1848, né? Então os seus herdeiros, que não eram poucos, eles começaram a se desfazer da propriedade. Então aí que entra a família Fialho de Vargas, entra o Antônio Fialho de Vargas, o Manuel Fialho de Vargas, né, o Joaquim Fialho de Vargas, né, que são as figuras
principais no vale, nessa região do Vale do Taquari para fins de colonização. Então eles tinham um pouco de criação de gado, faziam farinha de mandioca, tinha erva mate e também produziam trigo. E cana de açúcar. Eles tinham alambique, eles produziam cachaça, né? Aguardente, né? Inclusive, assim, ó, a aguardente, se nós vamos estudar um pouco a colonização do Vale do Taquari, ela está presente em praticamente todos os municípios. Em todo o início de colonização, a produção da aguardente, ela fazia parte, tanto na parte alemã como na parte italiana também. O pessoal bebia muita cachaça, né? Sim, e segue, né? Tá. Aqui todas as propriedades elas começavam aqui e iam até o Rio Taquari. Isso são em torno de entre 3 a 4 quilômetros de extensão as áreas de terra. Do lado de cá, as propriedades eram enfileiradas nesse sentido. Existe o mais antigo mapa que se conhece hoje da região, que era 1887, tá? Isso era um mapa de estrela, tá? E o Hessel, ele diz que esse provavelmente seja o primeiro mapa mais oficial da região. Eles ainda naquela época chamavam o Arroio do Meio, a sede lá, como Vila Caetanos. Bom, e agora a gente retorna então para o Sol da Manhã. Isso aí. Que aqui também, além de ter a sede da Hilbert, né, tem os empreendimentos, os terrenos. Quem quiser conhecer pode vir aqui saber um pouco mais da história e também fazer parte da história, né? Isso aí, fazer parte do bairro que dá nome à antiga Fazenda São Caetano.